Uma coisa extraordinária que eu aprendi nesse mundo do petróleo é que no passado, muito remoto, o petróleo exudava a superfície, quer dizer, ele filtrava a superfície dizem, Noé utilizou betumen para poder fazer a Arca de Noé, né? Betumen nada mais é do que petróleo. Há indícios de que certos templos gregos tinham exudação de gás, por exemplo, como o do oráculo de Delfos, em que a pitonisa de Delfos descia ao subsolo do templo e como lá havia emanação de, se não estou equivocado, de metano, ela entrava num barato e fazia profecias. Então, na origem do petróleo, você tem essa coisa extremamente curiosa de que a exudação, o petróleo foi usado, né, foi durante praticamente toda a história escrita do ser humano, toda a história registrada, há sempre menções a ele. Os egípcios usaram petróleo na pavimentação de estradas, embalsamento de mortos e também na construção das pirâmides. O betume era amplamente utilizado pelos fenícios na calafetação de embarcações. Os chineses foram pioneiros na perfuração de poços utilizando o bambu. Já os romanos o utilizavam na confecção de flechas incendiárias. Nas Américas, o petróleo era conhecido pelos índios pré-colombianos que o utilizavam para decorar e impermeabilizar potes de cerâmica. E Marco Polo tem relatos sobre as exudações de petróleo em Baku e na Pérsia Antiga. Nós convivemos com o petróleo há milhares de anos, mas é somente no final do século XIX, com uma utilização mais cotidiana, que ele se torna um bem de primeira necessidade. Curiosamente, o querosene é o primeiro marco da exploração do petróleo. A iluminação, a indústria da iluminação foi o grande primeiro impulsionador da indústria do petróleo. Todo mundo associa petróleo a transporte, a energia. Não, a primeira grande empresa capitalista de petróleo foi voltada para iluminação, para a produção de querosene. Após a primeira e a segunda revolução industrial, a vida nas cidades sofre grandes mudanças. E surge a necessidade de se aproveitar produtivamente todas as horas do dia. Iluminar a cidade para que as pessoas pudessem trabalhar em períodos mais prolongados passa a ser uma preocupação de empresários, não é? E as pessoas que vivem na cidade e que começam a ser contaminadas por essa coisa fascinante que é a modernização, não é? Elas também acham que é interessante esse negócio de ter luz, né? Iluminar a rua, iluminar a casa. A demanda por materiais combustíveis para a iluminação, já por volta de 1840 na Europa, tem um crescimento muito rápido. E os lampiões, né? Seja de acetileno, seja de formas de gás, etc., passam a ocupar todas as cidades importantes onde tem o desenvolvimento industrial. E então a demanda por petróleo começou a aparecer, mas ninguém ainda tinha levado essa demanda a ponto de começar a aprofundar a pesquisa. Foi nos Estados Unidos, então, é que esse tipo de demanda apareceu, principalmente por existirem reservas a olho nu. Pela primeira vez na Pensilvânia, Estados Unidos, é descoberto o petróleo em grande quantidade. Uma nova febre se instala em todo o país, a febre do ouro negro. A fim de obter o cobiçado óleo de pedra, muitos investem nessa empreitada. O grande marco inicial da exploração do petróleo nos Estados Unidos é 1859, quando o Coronel Drake, que era uma pessoa meio mitológica, encontra, digamos, utilizando tecnologia de perfuração de minas de sal, ele encontra o primeiro grande poço de petróleo na Pensilvânia. Isto só aconteceu em 1859, em Titusville, Pensilvânia, nos Estados Unidos, quando Irving Drake cavava um poço em uma região seca. Não sabia ele que estava dando início a uma nova era. Basta dizer que há apenas um século, seu emprego mais frequente era como purgativo.
mas logo descobriram que ele era muito mais útil dentro dos motores do que no estômago delicado das criaturas humanas. Bem, mas não nos antecipemos. Aí aparece uma figura extraordinária nos Estados Unidos, que é o John D. Rockefeller, né? Que era um sujeito de uma extraordinária intuição e criou, eu diria, quase que o germe da primeira grande empresa multinacional. Há até uma história que é clássica. Ele queria incentivar o uso do querosene, porque se usava muito querosene para iluminação. Ele então chega em Pequim, o chinês usava apenas óleo de baleia, óleo de peixe, e ele distribuiu cerca de 500 mil lampiões a querosene, com um pouquinho de querosene para cada um. De graça. Distribuiu aquilo tudo de graça em Pequim. E foi um sucesso. Só que quando acabou o querosene, o chinês não queria mais usar óleo de peixe. Aí teve que comprar querosene. Inaugura-se uma nova era no capitalismo moderno. A era da comercialização em larga escala. Pequenas empresas dão lugar a grandes corporações. A postura de Rockefeller, né, pioneira também no sentido empresarial, é a mais competente, é a mais eficiente. E não é à toa que a Standard Oil, por causa disso mesmo, foi comprando rapidamente aquele monte de pequenas empresas do sul dos Estados Unidos até o oeste, né, formando um enorme truste. Foi tão grande, né, a expansão da Standard Oil, que foi justamente a primeira lei antitruste surgiu por causa dela, né? Aliás, os grandes mecenas dos Estados Unidos estão vinculados ao petróleo, né? São Rockefeller, quem conhece Nova York sabe o quanto Rockefeller contribuiu para a vida cultural da cidade, com os grandes museus, a própria doação do terreno onde funciona a ONU hoje pertencia à família Rockefeller. Em pouco tempo, nos Estados Unidos, o número de poços cresce vertiginosamente. E no Texas, a partir de 1906, imensas jazidas de petróleo são descobertas. Quando tomaram o Texas aos mexicanos, os norte-americanos nem imaginavam quanto que estavam lucrando. Quer dizer, já sabiam que era um imenso território onde dava para fazer, como se fez no início, né, toda uma produção agropecuária, né? Expandiram aquele monte de boiadas para todo lado, né? A riqueza agrária e agropecuária permitiu logo, né, as figuras dos cowboys, do faroeste, né, criou toda uma mitologia em torno da conquista do oeste. Mal sabiam eles quanta riqueza ainda havia por explorar ali embaixo. É o petróleo, né, ao ser descoberto ali, ele permite formar mesmo, né, a transformação rápida do cowboy em magnata, né? On a little bitty no-count piece, only we had a run of luck. Only? Wow, a gusher come in last year. Oh, wonderful. Right now, it's bringing in $1 million. $1 million gallons? Dollars. $1 million a year? $1 million a month. Oh. No final do século XIX e início do século XX, a demanda por energia alcança níveis altíssimos. O mundo precisa cada vez mais suprir as necessidades que vieram a reboque da modernidade. Por que de repente as pessoas conseguiram aumentar a energia mecânica disponível em suas casas, nas suas vidas? Isso, em grande parte, foi devido aos motores de combustão interna. A princípio, utilizava-se carvão numa caldeira para gerar vapor e o vapor movia as máquinas. Ao longo da evolução da tecnologia, o carvão foi sendo substituído pelos derivados de petróleo.
primeiramente querosene, depois a gasolina e o óleo diesel. Estamos perante um exemplar de um motor diesel de 4 tempos, onde o combustível utilizado é o óleo diesel e a combustão desse combustível é feita considerando o ar admitido, que após comprimido e aquecido, em contato com o combustível injetado, vai gerar uma reação de combustão, onde calor vai ser liberado e, consequentemente, nós vamos ter a realização de um trabalho mecânico, empurrando o pistão para baixo e, consequentemente, transferindo para o eixo de manivelas um esforço que vai poder ser aproveitado para um equipamento acoplado ao motor, que pode ser, por exemplo, uma transmissão de um automóvel, o acionamento de uma bomba d'água ou mesmo o acoplamento por um gerador para a geração de energia elétrica. A invenção das máquinas de combustão interna, os motores de combustão interna, foi uma enorme revolução. Mudaram as formas de trabalho, mudaram as formas de morar, mudaram as formas de se locomover. Foi realmente uma grande revolução cujos efeitos funcionam até hoje. Muito maior até do que a revolução digital, que é feita, falado muito sobre como está mudando o ser humano, como está mudando a civilização, mas não, até nos últimos 20 anos mudou alguma coisa, mas não chegou nem perto do que a invenção dos motores de combustão interna mudou o modo que a humanidade funciona. O motor de combustão interna torna possível o surgimento do automóvel. A popularização do carro transforma a gasolina em um produto cada vez mais valioso. Em 1910, as vendas de gasolina excedem pela primeira vez as de querosene. A demanda pelo petróleo toma seu impulso definitivo. O mundo torna-se cada vez mais veloz. A Primeira Guerra Mundial, a busca do petróleo era alguma coisa essencial, porque os navios haviam passado do carvão ao óleo combustível e os navios não podiam se deslocar se não tivessem fontes de abastecimento. Com a Primeira Guerra Mundial, né, você tem os Estados Unidos começando a se tornar uma potência hegemônica. Então, para eles também interessa entrar nesse jogo colonial, entrar nesse jogo do comando. Mas não através de qualquer forma de ação diretamente diplomática. A diplomacia fica guardada para os americanos como arma de segundo uso. O primeiro uso é a forma empresa. É justamente aí que começa a se desenhar as famosas 7 irmãs do petróleo, que vão operar em todo o mercado internacional, dividindo como fatias de um queijo, né, num processo de cartelização muito forte, sendo que é chamada 7 irmãs, 5 são empresas norte-americanas, né? E o petróleo segue desempenhando um papel importante na economia mundial, redefinindo fronteiras e fazendo história.